Meus amigos, esse vídeo desse canal, César Ramos da Extravox, vamos ver Ditadura Positivista, a história contada pelo dragão. Ora, a história contada pelo dragão. Quer dizer, a verdadeira ditadura foi criada aqui no Rio Grande do Sul, a partir de 1892, por aí, 91, pelo Júlio de Castilhos. Esse livro aqui, do Décio Freitas, conta muito bem essa história, né? Logo após a proclamação da República, ele pôs em prática aqui no Rio Grande do Sul as ideias de Augusto Comte, seus lemas, suas frases, sua doutrina positivista, que era materialista, né? E hoje seria substituída pelo marxismo dialético, aí, sem Deus, sem liberdade, sem justiça, só as frases do contismo, né? Ordem, progresso, não sei o quê, fraternidade, isso aí não, né? Mas onde é que está o progresso? Onde é que está a paz e a fraternidade, né? Então, uma coisa nós precisamos entender, que a história sempre se repete. Basta que não conheçamos a história para que a gente está sempre repetindo ciclicamente aquilo ali. Tudo o que aconteceu a partir de 1989 no Brasil vem se repetindo ciclicamente de geração após geração. Ou pula uma geração, começa na outra. Lendo a história do Rio Grande do Sul e de suas revoluções, principalmente a Revolução Federalista de 1893 e a Revolução Assisista de 1923, que era para derrubar o outro poste do Júlio de Castilho, ficou aí, que era o pica-pau, aquele chamado Borda de Medeiros, né? E chegamos à triste conclusão, né? Uma triste conclusão. O nosso problema é cultural, e principalmente a cultura política. Senão, eu vou dar vejamos aqui como é que é a situação. Na proclamação da República, foi dado um golpe de Estado que derrubou a monarquia, que não era autoritária, não era ditadura, não era. Dom Pedro II era um homem democrático, um homem aberto ao diálogo. E a instituição da República, com os três poderes independentes e harmônicos, entre muitas aspas, né? O Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Brasil não estava preparado, talvez culturalmente, para isso aí. E aí daí veio a elite culta e impôs ao povo, que era desinformado e sem muito conhecimento, as suas regras, as suas leis, né? E hoje somos obrigados a ouvir um ministro do STF, nomeado politicamente por corruptos, dizer que não existe, abre aspas, não existe independência entre poderes, mas existe uma parceria, um consórcio. Mas eu pergunto, cadê a Constituição? Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal, é muito importante. Vai ali, clica o botãozinho vermelho, visualize o vídeo. Se quiser compartilhar, muito bem, é ótimo. Curtam isso, é importante, porque isso aí é cultura. E eu indico aqui livros e filmes que vão ajudar muito as pessoas a se esclarecer. Então vamos lá. Isso explica hoje o governo que nós temos, né? Independente de partidos, são todos coniventes com a censura, com a perseguição política, com as violações dos direitos humanos, que inclui aí direito à vida, direito ao ir e vir, direito à legítima defesa, todos os direitos que nós não temos mais. E isso também é fruto da cultura e do aparelhamento das instituições que estão todas alinhadas ideologicamente com a esquerda. Existe um pensamento único, já temos, bem dizer, uma ideologia única, um partido único, que é uma ditadura fascista. Mas o que é fascismo? Fascismo, gente, é o Estado forte, é aquele Estado que controla tudo e todos, é aquele Estado que controla até o que você pensa. Se nós perguntarmos na rua para uma pessoa o que é fascismo, a maioria não vai saber responder. Por quê? Porque isso aí não é ensinado nas escolas. Então, entre 1937 a 1945, o Brasil viveu sob uma completa e sórdida ditadura, que era chamada de Estado Novo, liderada pelo Getúlio Vargas, que na realidade já estava no poder desde 1930, quando ele deu um golpe e assumiu o governo federal. Mediante o populismo, o arbítrio, a censura e o controle da propaganda, como nunca aconteceu, o Vargas dominou o país e lavou a consciência das pessoas, né? Anestesiou o povo brasileiro. Então, quando o Brasil teve que lutar na Segunda Guerra Mundial contra a tirania nazifascista lá da Europa, os militares e algumas expressões da sociedade civil se deram conta da contradição que o país se encontrava, né? Eles iam lutar pela liberdade humana no exterior, enquanto aqui dentro do Brasil nós vivíamos a mais bruta tirania no nosso próprio território. E daí
surgiu uma pressão para que fosse feita uma nova constituinte, mudar a Constituição e trazer de volta a democracia e a liberdade. E apesar disso, foi necessária uma pressão militar para que o Getúlio saísse do poder e fosse instalada uma Constituinte de 1946, o que a esquerda não queria. Ela queria que permanecesse tudo como estava, né? que o Getúlio continuasse como ditador e que não deveria ser punido pelos incessantes desprezos que ele tinha por qualquer liberdade constitucional e que ele continuasse sempre, eternamente, como candidato à reeleição, por aí vai. Então esse movimento queria que o Getúlio continuasse com a sua ditadura, com seu autoritarismo e tudo cerceamento de liberdade, de expressão, contra a oposição, que ficou conhecido como o queremismo. Queremismo significa que o Estado Novo acabou, mas eles queriam que continuasse e realmente ele deixou o Estado todo aparelhado com seus partidos, PSD, PTB, e a estrutura toda permaneceu como protagonistas no governo, enquanto o Getúlio descansava lá na sua fazenda em São Borja, ficou 5 anos fora para depois voltar ainda mais forte à presidência 5 anos depois. Então, muitas características do Estado Novo permaneceram atrasando o Brasil talvez até hoje. Em 2018 tivemos aquela eleição para eleger um presidente mais da direita, mais conservador, e ali deveria ter começado uma despetização do país, uma campanha maciça nas mídias, na cultura, na educação, para as pessoas se conscientizarem. Então, o que foi feito na Alemanha lá para eles tiveram a desnazificação, fizeram uma campanha durante anos na educação, na cultura, para acabar com a cultura do nazismo após a Segunda Guerra, e conseguiram. Lá é proibido até falar em nazismo, mas existe nazista, mas eles não têm voz ativa. Então aqui, com o fim do Estado Novo, o povo estava anestesiado, é claro, e os mal intencionados, os esquerdistas, ou aquele pessoal, uma parcela da população que fechou os olhos para a moral e ignorou os princípios de valores universais, abandonou a razão e desejou a volta de uma ditadura autoritária, que era o Estado Novo. E é exatamente o que se repetiu com o lulopetismo aí, com o retorno triunfal de Lula em 2022, né? A esquerda e os isentões não se importaram com o projeto tirânico que o PT tinha criado, que tinha arquitetado antes, né? Com a sua aliança com o Foro de São Paulo e com os mais sórdidos ditadores aqui da América Latina e da África, com os escândalos de corrupção que aconteceram, não foi um nem dois, com as denúncias de crime, obviamente capitaneados pela essa triste figura mitomaníaca desse sindicalista analfabeto, comunista, mas ele é muito esperto. Ele acreditou ser o dono do Brasil, assim como Getúlio julgava ser o dono do Brasil. É assim que a ditadura se mantém no poder. Então o povo devolveu, bem dizer, ao esquerdopata um cargo que jamais deveria ser ocupado por uma pessoa autoritária que lançaria o Brasil nas mãos do atraso dos comunistas, da corrupção, do autoritarismo e da vergonha que nós estamos passando. Isso não é um governo, isso é uma excrescência, pelo amor de Deus. Nós estamos afundando, estamos virando uma Venezuela e as pessoas estão achando que está muito bom. Mas agora é tarde. Quantas gerações vão ter que vir para poder mudar isso? Uma geração dura 25 anos, então nós vamos demorar uns 50 para mudar, porque a geração que passou 25 anos esqueceu tudo, e a que está nascendo agora não vai lembrar de nada porque não conhece essa ideologia. Então vamos ter que preparar para as próximas gerações uma mentalidade nova, né? Para entender o que é a liberdade, o liberalismo econômico, a democracia, né? O conservadorismo. Isso vai ter que ser ensinado nas escolas. Então, meus amigos, para terminar, Júlio de Castilhos realmente foi o cara que criou a ditadura e que deixou, tá aí os monumentos dele, tá aí a filosofia dele, tá toda aí, tá? Vou deixar os livros aqui na descrição. Júlio de Castilhos, a ditadura, né? O homem que criou a ditadura no Brasil.
Depois vou deixar outro livro aqui também, que está aí nos sebos, está na internet, né? Que foi A História Contada pelo Dragão, de Rafael Cabeda e Rodolfo Costa. É um memorial do Ministério Público. Eles fizeram uma coletânea de vários depoimentos e história da Revolução de 1893, que é a tal Revolução Federalista, né? Que é onde o Júlio de Castilho começou as degolas. A pessoal da legalista do governo começaram a perseguir as pessoas que eram contra ele, que eram de outro partido. E aí eles pregavam que o federalista, o pessoal do outro partido, tinha que ser morto, não interessava. E os descendentes também, a família também, eles perseguiam, tomavam as terras, degolavam as pessoas eram simplesmente desterradas, banidas daqui, e eles tocaram o terror aqui, tocaram o terror. Veja ali, faziam propagandas de degola, eles eram os donos dos jornais, eles eram os vencedores, e a história é contada pelos vencedores. Então eles contavam, faziam uma propaganda, eles faziam apologia da degola para assustar as pessoas. Praticavam o terrorismo através dos jornais. Na época não existia televisão, não existia rádio, não existia, só existiam jornais, e quando muito o telégrafo, que mandava um telegrama para lá e telegrama para cá, ameaçando e causando transtorno e terrorismo nas pessoas. E vou deixar um filme também aqui, A Guerra dos Canudos, que foi uma continuação. Quando terminou a Revolução de 1893, que terminou em 95, em 96 já começou na Bahia a Guerra dos Canudos, que era uma revolta lá daquele pessoal lá, os sertanejos, lá, os jagunços, se revoltando contra a tirania do Floriano Peixoto e da sua república de mão de ferro, ditadura republicana, que eles não queriam pagar aquela quantidade enorme de impostos, perder a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, porque a república começou como uma tirania. Pode ser que agora vocês não achem tirania, mas na época era. As pessoas acostumadas a ser livres, acostumadas a usar sua arma, a trabalhar, e agora virou uma ditadura, as pessoas realmente sentiram. Daí houve a reação. E o que aconteceu? O governo forte comprou canhões na Europa, tem um filme chamado A Matadeira, compraram os canhões para metralhar, para matar aquele sertanejo que só tinha o facão, lança, taquara, tinha umas espingardinhas toscas lá, que estavam enfrentando um exército poderoso, bem armado, com canhões, metralhadoras, para matar jagunço. Fora as degolas que levaram daqui o pessoal do Partido Republicano Rio-Grandense lá para passar a faca no pescoço do pessoal lá do Antônio Conselheiro lá. Pessoal, agradeço a todos, se inscrevam no canal e aproveite sábado e domingo para ver esse filme que eu estou indicando para vocês. E esses livros, eles estão de graça aí no Google. Se não encontrar, tem os sebos que vendem esses livros aqui.